de milagres. Eu quero aqui, primeiramente, expressar a minha gratidão a Deus, a você, pastor, pastora, a você que é líder, membro da nossa igreja ou de outro ministério que está conosco. Estamos aí muito felizes. Olha, hoje é uma sexta-feira maravilhosa, um calor de matar aqui em São Paulo, né? Hoje bateu, parece que 38 graus, amanhã parece que vai bater mais ainda, mas como é bom, né? Passar a semana aqui com Cristo, nessas vigílias, desde o dia 1º, vivendo já milagres sobrenaturais. E todas as palavras proféticas que foram liberadas, elas tiveram endereço na sua casa, tiveram o seu nome, e eu quero te dizer, nesta noite, né, vai ser mais uma noite abençoada, teremos pela frente aí 2 horas muito especiais, com palavras proféticas, ministração da palavra, e nós temos aí 4 grandes ministradores que farão a diferença nessa sexta-feira, e eu tenho certeza absoluta que você será muito, mas muito abençoado. Então, quero que você prepare o teu coração, porque assim como ontem, se eu não me engano, tivemos 6 testemunhos poderosos de transformação. Hoje, eu tive acesso, uma irmã da igreja mandou para o meu WhatsApp, são 4 milagres que ela recebeu desde o dia 1º. 4 grandes milagres, resultados da nossa oração nessa vigília. Meu irmão, eu vibro, porque tem algo de Deus maravilhoso acontecendo e você não pode ficar de fora jamais. Então, esteja com os teus ouvidos atentos, o seu coração aberto para receber o maná fresquinho de Deus nessa noite, né? Nós vamos começar hoje com um pastor muito querido, uma indicação lá do pastor Davi Maia. Nós vamos orar para abrir aqui e eu vou apresentá-lo rapidamente. Ele vai se apresentar, né? Porque estou conhecendo ele agora, apenas bati papo com ele pelo WhatsApp, mas foi uma indicação do nosso querido filho, o pastor Davi Maia. Indicação do pastor Davi Maia, é gente boa demais, é só gente ungida, né? Então, com certeza, vem uma palavra do céu para mim e para você nesta noite, através do pastor Ralph, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai operar em cada uma das 4 ministrações desta noite, né? Então, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria convidar o pastor Milton, lá de Campinas, para orar para nós aqui, abençoando essa vigília a todo momento, em cada parte dessa vigília, desde a palavra, os testemunhos, que vem a manifestação do poder de Deus. Amém, pastorzão? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor, nós nesta noite rendemos graças ao teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pela tua presença na nossa vida, neste meio, em especial nessa vigília. Queremos, ó Deus, louvar o teu santo nome por tudo quanto o Senhor tem feito. Aleluia. O Senhor fará, por todos os planos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Abençoamos em teu nome cada vida que aqui está. Abençoamos a vida do nosso apóstolo que nos dirige nesta vigília, dirige nossas vidas. Abençoamos a vida do pastor Ralph, que ele seja usado poderosamente, aleluia, Pai, como instrumento, aleluia, da tua graça, do teu poder. Também abençoa, Senhor, a vida do meu irmão Nino. Ó Deus, tu conhece a vida desse homem e vai revelar a tua vontade, a tua palavra através da vida dele. Também oramos pelo apóstolo Ricardo, esse grande homem de Deus. Sim, esta noite trará o teu recado para os teus filhos. Também, Senhor, abençoamos o nosso querido pastor Felipe. Pai, que tem somado tanto nas nossas vidas, tem nos abençoado. E mais uma vez, o Senhor usará a vida dele para nos abençoar. Oramos a Ti, Senhor, esperando o melhor que venha do céu sobre nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir ao Senhor e dar um brado de vitória, dando abertura a esta
vigília. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluias. Olha, 4 grandes ministradores, pastor Milton já orou, e eu vou repetir aqui, o chat já está aberto, tem o número ali do WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem, um testemunho, ou você pedir ao pastor Felipe pelo chat, para ele abrir o seu microfone e você compartilhar o milagre que você tem recebido do dia 1º até agora. Muitos são os testemunhos e você pode dar esse testemunho para que o nome de Jesus seja sempre, sempre glorificado. Amém? Eu queria aqui apresentar para você o pastor Ralph. Pastor Ralph é uma indicação do pastor Davi Maia. É uma alegria, viu, pastorzão, estar aqui com você, te conhecendo. É uma honra, né, recebê-lo aqui nessa vigília e dizer o quanto nós estamos com uma grande expectativa, né, para te conhecer e também para receber essa palavra, né? Eu sei que você está hoje aí na Itália, né, 2h da manhã. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado, né? Tiramos o seu sono, a sua cama, mas que Deus te abençoe poderosamente aí em tudo que você fizer. Se você pudesse dar uma introdução, falando um pouquinho do seu ministério, da igreja, o tempo que você está aí na Europa, seria muito legal para nós te conhecermos um pouquinho, tá bom, pastorzão? Você está em casa, ó, tem uma galera aí que já está, uma galera que vai estar entrando, e que você se sinta na sua casa em nome de Jesus. Tá certo. Que bom, viu, gente? É um privilégio estar aí participando dessa vigília, que para mim é uma vigília de verdade, né? Como o apóstolo falou, são 2h10 da manhã aqui na Itália. Então, meu Deus! De vigília mesmo. Mas deixa-me apresentar rapidamente. Meu nome é Ralph. Na verdade, eu nasci na Suíça, né? Eu me criei na Suíça. Eu fui para o Brasil quando eu tinha 22 anos. Eu fui como missionário para o Brasil para trabalhar com crianças de rua no Rio de Janeiro. Então, foi uma aventura e tanto. Eu me comprometi na época a servir essa missão por 2 anos e acabei ficando 20 anos no Brasil. Eu me tornei pastor, né, aí no Brasil. Nossa igreja está ligada à comunidade evangélica da Vila da Penha, o apóstolo Ari Caetano, é meu discipulador. Meu Deus, amigão mesmo. E aí a gente conheceu também o Davi Maia, né, um grande amigo nosso, e a galera que ele sempre levava para as nossas igrejas. E hoje, né, o Davi também, até hoje, tem uma grande ligação com nossa igreja através do Tiago e da Letícia, né? O pastor Tiago, que é um grande amigo meu. Nós somos padrinhos de casamento dele, então somos uma grande família, né? E há 5 anos atrás, nós viemos como missionários. Eu voltei como missionário para o meu país, né? É uma história que Deus escreve, só Deus para escrever essas histórias assim, né? Então, estamos hoje na Suíça, financiado pela nossa igreja aí no Brasil, e estamos fundando igrejas no continente europeu. E estamos com uma igreja na Suíça, pequena igreja, e também estamos com um grupo já em Portugal, e glória a Deus. Sou casado há 24 anos com uma brasileira maravilhosa, linda, minha esposa Lisa, e temos 2 filhos. A Maria tem 13 e o Daniel tem 11 anos. E eu já vou direto para a palavra, apóstolo. O senhor quer fazer alguma pergunta? Pode ir direto. Não, pode ir direto ao pastorzão. Que legal, viu? Que você veio para o Brasil como missionário, volta para a Suíça como missionário, hein? Olha que bênção. Pois é. É uma história e tanto. Um dia eu vou escrever um livro a respeito disso. É uma história muito interessante e impactante, principalmente para mim. É muito impactante ver o que Deus pode fazer com alguém que, com muita simplicidade, quer servir ao Senhor. Muito legal. Então, eu peço desculpa, eu estou meio improvisado aqui, né? Estou numa pousada, estou num casamento aqui de uma menina que a filha de uma amiga nossa que eu cuidei quando era pequenininha,
e hoje está com 31 anos e estou realizando o casamento dela. Muito legal. Legal. Queridos, eu quero compartilhar algo que impactou muito a minha vida e acabou mudando muito a minha vida espiritual com Deus e o meu entendimento sobre a forma como Deus trabalha. Porque um dia eu me perguntei como é que Deus trabalha? Como Deus faz as coisas? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu conheci muito o mover de Deus, que eu não tinha conhecido. Eu já era cristão, como eu falei, eu fui como missionário para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, trabalhei com crianças de rua, mas com o tempo fui conhecendo a igreja brasileira, né? Que na época nós conhecemos a comunidade da Vila da Penha. Quem tem um pouco mais de tempo no meio evangélico vai se lembrar dessa igreja. É uma igreja que a Aline Barros, né, se criou, a Fernanda Brum, a Ludmila Ferber, Kleber Lucas, um monte de gente passou por essa igreja, né? Mas principalmente a Aline Barros foi na época da música Consagração, que é uma música da igreja, né, da comunidade evangélica da Vila da Penha, que na época a Aline interpretou, acabou se tornando muito conhecida e depois fundou o próprio ministério. Mas eu via muito mover de Deus. A gente fazia vigília, né? Não menosprezando essas vigílias, inclusive parabéns pela iniciativa, né? 30 dias não é fácil, todo dia, e vamos lá, e Deus vai agir poderosamente. Mas a gente fazia aquelas vigílias que começavam 10 horas da noite e só terminava quando o sol raiava, né? Então 6 da manhã, 6:30 da manhã, então a gente ia orando, pregação, louvor, orando, pregação, e assim a gente foi até de madrugada. Então, aliás, até de manhã. E eu via muito o mover de Deus e eu fui muito impactado com aquilo. Então, mas como eu sou suíço, um pouco mais racional, né, que muitos brasileiros, principalmente aí no Rio de Janeiro, eu ficava me perguntando como Deus faz, como Deus trabalha. Será que Deus, assim, quais são os critérios que ele usa? Porque me parece, quem olha de fora vê que, poxa, Deus usa fulano, mas por que não usa ciclano? Por que um é curado e o outro não? Porque um é tocado, é interessante, não é verdade? Às vezes só tem 10 centímetros, hoje não, na época do corona, mas às vezes só tem 10 centímetros que separam uma pessoa da outra, mas uma é impactada por Deus e a outra está mastigando chiclete, olhando o teto, não percebendo nada espiritualmente. Então, isso me dava um nó na cabeça, isso me dava uma pergunta, mas como é o que faz a diferença, né? A gente está falando de milagres, né? Como um milagre acontece? E isso não é uma questão que eu queira entender ou compreender ou explicar Deus, mas eu tive que arrumar para mim. Isso, aliás, me corroía por dentro. Falei, meu Deus, como o Senhor age? Será que o Senhor tem filhos prediletos? Será que Deus gosta mais de um do que de outro? Né? Dependendo aí do jeito da pessoa, do jeito dela se vestir. Né? Tem igrejas que falam, olha, você tem que se vestir de um certo jeito para Deus gostar de você, senão você está fora. Ou será que Deus é arbitrário? Ele assim, é tipo como um raio, sabe? Você nunca sabe onde e que horas ele vai cair. Deu sorte, você estava no lugar certo, na hora certa, e puf, aconteceu. Porque às vezes dá a impressão disso, não dá um nó na cabeça, porque um é curado e o outro não, que está do lado. Né? Então, isso aí, eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir como esse negócio funciona. Então, por quê? Eu tenho certeza, já na época eu tinha, e hoje eu tenho absoluta certeza, que Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem filhos prediletos. Amém. Deus ama todos os seres humanos da mesma forma. Nós temos as mesmas oportunidades. Deus não ama
Isso é muito importante, nós acreditarmos no fundo do nosso coração, porque tem muita gente que afirma com os lábios que não acredita, mas no fundo, acaba achando que Deus gosta mais de uma pessoa do que de outra. Mas não é assim. Deus também, eu aprendi uma frase que, de fato, está, a partir do momento que eu ouvi ela está influenciando a minha vida. Eu aprendi ela, não sei se vocês conhecem esse homem, o pastor Arão Xavier, é outro amigo meu, que fala muito sobre finanças, mas ele tem uma frase que impactou a minha vida e até hoje influencia a minha vida. Ele fala o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Deus não tem filho predileto. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz sim acepção de atitudes. Então, criou um nó na minha cabeça, eu tive que descobrir esse negócio. E, obviamente, quando a gente tem uma pergunta para Deus e como as coisas funcionam com Deus, nenhum lugar melhor do que ler a Bíblia, né? Então, eu pensei o seguinte: eu vou ler a Bíblia de capa a capa, mas eu vou ter que descobrir, em algum lugar na Bíblia, eu vou descobrir como esse negócio funciona. E comecei a ler a Bíblia e, para minha surpresa, eu encontrei a resposta no primeiro livro da Bíblia, no segundo capítulo. Interessante. Antes do pecado, antes da queda do homem, olha só, eu quero ler um texto para vocês. Está lá em Gênesis capítulo 2, nos versículos 4 e 5. Olha que interessante. Lá diz o seguinte: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou de uma forma que até hoje está gravado no meu coração e ninguém consegue tirar mais de lá. Deus já falou contigo? Você sabe como é. Quando a gente tem certeza do negócio. A Bíblia diz que a letra ela pode matar, mas o Espírito ele vivifica. Então, o Espírito vivificou essa palavra no meu coração. Então, olha só. Aqui diz o seguinte: não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E a Bíblia explica por quê. Duas coisas não tinham acontecido. A primeira, Deus não havia feito chover. E a segunda, não havia homem para cultivar ou para arar a terra. Quando eu li isso, eu falei: rapaz, é assim que Deus trabalha. Só que ainda estava meio desconfiado. Será que é isso mesmo? Será que Deus me mostrou um princípio da palavra de Deus, um princípio como ele trabalha, ou isso é uma coisa isolada? E eu fui lendo, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, eu fui lendo, os meus olhos foram abertos como é desta forma que Deus trabalha. Precisa de chuva de Deus. Isso no Brasil nós entendemos perfeitamente. Maravilha. A gente canta e faz chover e dança na chuva e faz vigília da chuva e é uma coisa, é uma maravilha, né? E faz chover, e faz chover, e faz chover. Só que, olha só, é um pouco forte que eu vou falar, mas eu entendo como verdade. Deus, porque ele decidiu assim, eu não estou questionando, obviamente, o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Mas Deus resolveu assim, que ele trabalha em cooperação com o ser humano. Ele decidiu dessa forma. Ele não depende do ser humano, mas ele decidiu trabalhar em cooperação com o ser humano. Então, é um pouco forte que eu vou falar, mas Deus pode fazer chover do jeito que ele quiser. Se não tiver um homem para arar a terra, nada vai brotar. E o contrário, obviamente, também é verdade. É o nosso problema aqui na Europa.
Você pode arar, trabalhar, ralar, 2, 3, 4 empregos. Se Deus não fizer chover, do mesmo jeito não vai acontecer nada. Então, nós precisamos entender, nós temos que juntar para um milagre acontecer, para a bênção ser liberada, para a prosperidade. E prosperidade eu não digo só na área financeira, mas prosperar é crescer naquilo que nós temos. Para isso acontecer, nós precisamos juntar essas duas coisas. Nós precisamos arar a terra e Deus precisa fazer chover. Eu quero mostrar para vocês que isso não é uma coisa isolada. Se trata de um princípio da palavra de Deus. Eu quero citar aqui, eu sei que nós temos muitos pastores e irmãos muito experientes nessa vigília, então eu só vou tocar no texto que você vai lembrar da mulher com fluxo de sangue, né, com hemorragia. Então, pensa comigo. A Bíblia diz que havia uma multidão em volta de Jesus, né? Quando depois Jesus perguntou assim, quem me tocou? Pedro até falou assim, Jesus, tem um monte de gente aqui, está te comprimindo de todos os lados e o Senhor está perguntando quem te tocou. Ele falou, olha, alguém me tocou diferente. Por quê? Era uma multidão que estava em volta de Jesus. Agora, pensa comigo, aquela mulher, 12 anos, sofrendo, gastando todo o seu dinheiro, ela poderia ter ficado à distância pensando assim, poxa, Deus não sabe de todas as coisas? Deus não conhece todas as coisas? Todas as pessoas? Deus não sabe da minha situação? Não vai fazer diferença se eu estou aqui, se eu vou perto de Jesus. Deus pode me curar. E a pergunta é, Deus poderia curar ela? Sim, claro que poderia. Deus pode todas as coisas. Mas Deus decidiu fazer diferente. E ela falou assim, se eu tocar as orlas das vestes desse homem, eu sei que eu serei curado. Então, você sabe aonde ficam as orlas das vestes de uma pessoa. É a última parte lá embaixo que era para tocar. Então, quando tem muita gente, como se toca as orlas das vestes de alguém? Queridos, pensa comigo. Aquela mulher teve que ir de 4 no meio de pés sujos naquela época, passando, abrindo um caminho para tocar nas orlas das vestes de Jesus. E quando ela tocou, Jesus percebeu, saiu virtude de mim. Então, olha só. Meu Deus! Eu estou falando de um princípio aqui que me ajudou muito na minha vida, que mudou a minha vida, que eu tenho ensinado, que tem sido bênção para as pessoas. Deus trabalha em cooperação com o ser humano. Ele falou para aquela mulher, filha, a tua fé a curou, vá em paz. Se ela não tivesse saído daquele lugar, tivesse se humilhado, se arrastado pelo chão para tocar nas vestes, nada teria acontecido na sua vida. Eu conheci, já temos, quanto? Mais que 20 anos de consagrado pastor, né? E nesses anos eu tenho conhecido tanta gente que tem uma mentalidade da rede. O que é a mentalidade da rede? Eles pensam isso mesmo, Deus pode. Eu vou deitar aqui na rede e se Deus quiser, Ele vai fazer na minha vida. Tem até um versículo que diz assim, aos seus o Senhor dá enquanto dormem, né? Então ele fala assim, então eu vou dormir mais porque Deus vai fazer mais na minha vida. Que bom, que maravilha. E depois eles ficam assim, poxa, eu não estou entendendo porque Deus trabalha tanto na vida dessa pessoa, eu não estou entendendo porque a pessoa avança tanto, prospera, porque não entenderam ainda que é uma cooperação. Tem muita gente que está mistificando as coisas que não é para mistificar. O pastor Luciano Subirá, eu gosto, eu aprendi como gringo, eu aprendi essa palavra com ele. Desmistificar. Nós temos que desmistificar as coisas de Deus. Por quê? Eu não sei de onde a gente tira essa coisa que em algum lugar da nossa cabeça, nosso coração,
A gente sempre espera aquele dia que alguém bem vestido, vai tocar na nossa casa e vai falar assim, olha, você é o fulano de tal? Eu falei, sou. Pois é, eu sou o advogado do seu tio rico que você nem sabia que tinha nos Estados Unidos e você acabou de virar milionário. E é claro que a Meu gente, Deus. poxa, eu não posso pensar assim, mas a gente espiritualiza um pouco as coisas e a gente fala assim, pastor, ora por mim, a gente impõe as mãos e de repente acontece as coisas, né? Alguém manda um diploma para nós da universidade sem a gente ter estudado e um monte de coisas assim. Claro que eu estou exagerando um pouco, mas é para exemplificar, olha, como acontecem as coisas no reino de Deus. Precisa o homem para arar a terra e precisa Deus fazer chover. Quando juntar essas duas coisas, aí as coisas ficam boas. As coisas acontecem no ministério, nas finanças, no casamento, na educação dos filhos, em todas as áreas. Por quê? Não é um acontecimento isolado, é um princípio de Deus. É assim que ele trabalha. Então, tem o que eu conheci de gente que vai, quando as coisas apertam, todos nós conhecemos essa turma. Quando as coisas apertam, aí busca Deus, né? E busca Deus, faz chover, e faz chover. E Deus, na sua misericórdia, até faz chover. Mas se a gente quer construir uma vida abençoada, é isso que tem que ser o nosso alvo. Não só uma bênção aqui. Deixa eu só contar uma história. Eu conheci uma música no Brasil que canta sobre aquele acontecimento de Jacó, né, que luta com Deus. E no meio dessa conversa ele fala assim, me dá a sua bênção, né? E depois aquela música vai assim, me dá a sua bênção para depois subir, me dá a sua... Aí a gente canta, né? E a gente fica feliz. Mas tem muita gente que virou isso como filosofia de vida. Me dá a sua bênção e depois pode ir embora. Já recebi o que eu queria. Mas isso não é o que eu busco. Eu creio você também não. Nós estamos construindo uma vida abençoada. Não uma bênção aqui, uma bênção lá. A gente quer uma vida abençoada. E como se constrói? Arando a terra e clamando a Deus para fazer chover. Então, queridos, essa é a palavra breve que eu quero deixar para vocês. Eu sei que não é uma palavra de poder, aleluia, que todo mundo vai falar em línguas, mas ela tem o potencial de fazer você pensar e você pensar aonde eu preciso orar mais, aonde eu não preciso só orar para Deus fazer chover, porque se eu não arar a terra, Deus pode fazer chover do jeito que Ele quiser. O seu relacionamento com seu filho não vai mudar. Você vai ter que trabalhar em você. Você vai ter que arar essa terra. E olha, eu não sei, eu trabalhei no Brasil 2 anos como ajudante de pedreiro. Olha que eu sou decorador de interiores formados na Suíça, mas eu trabalhei como ajudante de pedreiro na obra da igreja por 2 anos. E eu sei que é trabalho virar concreto. Imagina arar a terra. Arar a terra é trabalho duro, é duro, não é uma coisa fácil. Então, essa é a linguagem que a Bíblia usa. Arar a terra e Deus fazer chover. E assim eu quero te abençoar, eu quero abençoar a sua vida, para que você possa abrir os olhos aonde você precisa arar. Quem sabe, né? Você precisa arar o solo do seu casamento. Aí Deus vai fazer chover e o milagre vai acontecer. Você vai precisar arar a terra da sua educação, né? Da sua formação. Você vai precisar arar a terra do seu conhecimento na administração financeira, né? Porque Deus pode fazer um milagre, pode, mas eu não estou mais atrás de uma bênção aqui e outra lá. Eu quero ter uma vida abençoada. E para isso, eu preciso arar a minha terra. E você precisa arar a sua. Porque Deus, com certeza, está esperando para fazer chover bênção. A chuva de bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio. Amém. Amém. Então, podemos orar?
Vamos orar. O pastor O Felipe vai senhor, abrir o chat para nós, tá. para O você senhor quer colocar os acrescentar pedidos. alguma coisa, apóstolo? Meu Deus, nem mais nem menos. Uma palavra tremenda, que coisa linda. Vamos arar a terra agora, então. Vamos trabalhar. Então, você pode colocar seu pedido aonde é que você precisa arar a terra para receber seu milagre. Muito de Deus. Para que a chuva caia. Quais são as áreas? Coloca aí agora, pastor Felipe já abriu o chat. Pastor Ralph vai orar por nós, orar por você aqui, em nome de Jesus. Amém. Posso? Amém. Pode orar, pastorzão. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é simples, o Senhor é simples. O Senhor mesmo falou que até os simples de coração, deles é o reino de Deus. Não é demasiadamente difícil as coisas, Senhor. O Senhor é simples, apesar que o Senhor é o mestre de todas as coisas, tanto nos micro-organismos como no macro, no universo. A sua beleza é enorme, mas o Senhor resolveu amar o ser humano, trabalhar com ele, em cooperação com ele. Muito obrigado. É um privilégio nosso, Senhor. Nós nos sentimos honrados por isso. Agora, Deus, eu quero reafirmar primeiro a minha decisão de arar a terra da minha vida, Senhor, de parar de mistificar demais e ficar na expectativa de alguma coisa espetacular acontecer do nada. Senhor, eu quero arar a terra do meu casamento, eu quero arar a terra com meu relacionamento com os meus filhos, eu quero arar a terra da minha educação, eu quero arar a terra da minha vida financeira e clamar a Ti para que o Senhor possa fazer chover. E eu oro pelos meus irmãos, Senhor, que às vezes é tão fácil a gente se esconder atrás de coisas espirituais, culpar o diabo, culpar as circunstâncias, culpar tanta coisa, mas eu sei que o Senhor espera, o Senhor está em expectativa de homens e mulheres que vão arar a terra para que o Senhor possa fazer chover. Eu sei que essa mulher com fluxo de sangue, ela extraiu do Senhor poder, porque ela tomou uma atitude, ela correu atrás, ela se humilhou, ela caiu de quatro, foi no meio da multidão, tocou nas orlas do Senhor e do Senhor saiu poder. Que o Senhor, do Senhor possa sair poder sobre a nossa vida, poder, Senhor, da chuva, poder da transformação, poder de fazer a semente brotar que foi plantada há muitos anos, Senhor. Eu quero orar nesse momento especialmente pelos filhos, Senhor, que os pais estão chorando sobre eles, que a semente está lá, que o Senhor faça chover, Senhor. Mas o Senhor também mostra para cada pai, para cada mãe, aonde precisa ser arado a terra, onde precisa haver um pedido de desculpa, de perdão, Senhor, porque arar a terra não é fácil. Eu sei que é um trabalho duro, Senhor, onde é a nossa parte. Mostra agora, Espírito Santo, aonde o Senhor só está esperando a gente pegar essa enxada espiritual e arar a terra para que a planta possa brotar, Senhor, e o milagre possa acontecer. Assim eu oro por todos que estão nos assistindo em todas as áreas, seja de educação, profissional, Senhor, emocional, espiritual, que os seus milagres começam a pipocar na autoridade que no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Uau, que palavra! Olha só que lindo, hein? Você não pode fazer chover, porque isso é um mistério, é a bênção de Deus. Mas você pode arar a terra. Deus te dá a terra e Deus te dá a semente. Basta você arar a terra. Olha que lindo! Uma das maneiras de você arar a terra é o fato de você estar nessa vigília. Você está buscando mais de Deus para que
quando vier a chuva, a terra esteja preparada, né? Que Deus te abençoe poderosamente e receba aí a oração vinda lá da Itália. Olha que bênção, né? Pastor Ralph, que honra, que palavra, fomos Privilégio tremendamente nosso. edificados. Né, nos impactou, eu anotei várias frases aqui, nos impactou. Obrigado pela sua vida, pela sua esposa, seu ministério, e conte conosco aqui no Brasil, viu? Pastor Ari é um grande amigo, faz parte da diretoria do MBA comigo, é uma bênção, e que Deus abençoe você, sua esposa, um bom casamento e um bom descanso aí em nome de Jesus, tá bom? Amém. Deus te abençoe Obrigado. muito, viu? Tá Estando bom. no Que Deus Brasil, abençoe todos vocês. nossa igreja. Amém. Amém. Tá Deus bom? Deus abençoe. abençoe. Peço licença, tá, gente? Para eu dormir um pouco. Meu Deus, merecidamente. Deus abençoe. Na paz. Deus abençoe. Paz. Tchau. Glória a Deus. Olha que lindo, né, gente? Que palavra tremenda que nós recebemos, né? Nós vamos agora, você que tem um pedido, você que tem um testemunho para compartilhar, né? Você que já arou a terra, Deus já mandou a chuva, você já foi abençoado. Meu Deus, que palavra, hein, gente? Fala sério, hein? Que revelação. Dá para a gente pensar em muitas terras, muitas formas de arar, e Deus vai mandar a chuva e vai mandar a semente para você plantar e ter uma grande colheita. Eu vou aqui incentivar você, até por conta do horário, eu vou incentivar você a compartilhar seu testemunho, você que já arou a terra, Deus já mandou a chuva, já nasceu, já brotou, você está com o milagre na mão, a você compartilhar esse milagre conosco aqui hoje, nessa linda sexta-feira, né, fechando aqui a sexta-feira com testemunhos poderosos aqui. Né? Aí, depois do Nino, eu vou abrir aqui para você compartilhar e testemunhar. Quem vai ministrar agora é o nosso querido Nino. Né? Então, você já pode pegar aí e colocar seu testemunho no chat e pedir a oportunidade, que depois do Nino nós vamos te dar a oportunidade. O Nino é esposo da minha querida Maria, a minha secretária Mor, chamo ela carinhosamente de Mary Lu, né? E é uma alegria muito grande estar com o Nino aqui, é líder da área verde, né? Ele com a Maria comanda também dezenas e dezenas de pessoas, é um coração fantástico de pastor. Nino, uma alegria muito grande estar com você aqui, né? Muito obrigado pela sua vida, pela Maria, pelos meninos. Tive a honra de fazer uma visita sábado passado no apartamento dele, fomos recebidos com tanta excelência, meu Deus, comemos muito, rimos muito, foi muito de Deus, que Deus te use, que Deus te abençoe. Menino, nós te amamos muito, que a palavra que Deus já pôs no seu coração, que ela venha aos nossos corações. Amém, filho? Amém, apóstolo. Nós que agradecemos, né, pela visita, por tudo. Foi um momento muito precioso. E diz a palavra, nós temos que receber profetas com honras de profeta. E é assim que a gente tem aprendido e é assim que a gente tem que fazer. De antemão, quero te agradecer. Amém. Sua vida, a vida da Sandra, do Pedro, que tem dedicado o tempo de vocês para nos abençoar, como igreja, como pastor, como liderança, mas mais do que isso, ensinando a gente a amar as outras vidas, e isso é muito importante. O que nós temos aprendido, além de tudo isso que o senhor faz, é a simplicidade a qual o senhor interage e faz com que as coisas até parecem ser mais fáceis do que realmente são. Então, eu quero te agradecer por isso, que Deus possa abençoar a sua vida, que o senhor possa continuar por muitos e muitos anos dessa mesma forma que tem sido muito abençoador para nós. Amém. Também agradecer, como o senhor falou, o pessoal do Distrito Verde, né, da área Verde 1, da área Verde 2, que a gente caminha juntos, os discípulos, aqueles amados que estão ali dispostos a sempre nos ajudar. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, saibam disso, pela minha família, que é aquela base de apoio que a gente tem nos momentos mais difíceis. E eu fui incumbido da missão, né, de trazer essa palavra hoje, assim, com muita alegria, com bastante temor, e já caí num dia lindo, né, maravilhoso, né, tem uns amigos meus aí que já ministraram, e que eu tenho certeza que ainda vão ministrar, deve estar rindo de mim até agora, porque olha só, com uma palavra dessa do pastor Ralph, uma surpresa, nós nem conhecíamos, mas uma palavra assim reveladora, e às vezes, enquanto ele falou uma coisa, eu pensei, às vezes vale a pena rastejar e ser pisado, desde que seja para tocar a hora de Jesus. Olha só que poderoso é isso.
Então, às vezes, você não está Aleluia. enxergando o milagre, mas você está sendo pisoteado, você está sendo ali esmagado pela multidão, mas creia que a hora que você conseguir tocar nas vestes de Jesus, você vai ser curado, e creia que aqui já foi a primeira palavra profética dessa ministração. E o pastor Felipe hoje, meu Deus, eu não vou nem dizer um dos jovens mais promissores, não, uma realidade, né? Os pastores mais jovens, consagrados, que eu vou dizer, desta nação. A gente tem uma qualidade muito grande. E o Amém. apóstolo Ricardo, que a gente também conhece, né? O caráter dele, a igreja dele, a história dele. Então, é uma missão muito, muito desafiadora, né? E eu creio que Deus tem algo para trazer através da minha vida, e eu quero crer assim, para me colocar à disposição do Espírito Santo. Amém? Gente, depois dessa palavra, Amém. eu quero, assim, de uma forma muito simples e breve, falar algo para vocês assim. Trabalho, né? Ele falou de trabalho, de você arar, de você realmente ser dirigente, e sozinho você realmente não consegue. Eu glorifico a Deus por essa palavra. Eu queria ler 2 textos muito rápidos, eu vou ler bem rapidinho, para a gente ter uma base. Esses 2 textos, além de nos dar a base, eu quero mostrar para vocês a semelhança em alguns pontos dele, para chegar aquilo que Deus tem movido no meu coração. O primeiro texto está no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Talvez você já conheça esse texto de cor e salteado, e fala assim de Jesus no barco, né? Eu quero ler assim para você. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, aqui é Jesus quem disse, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco, e assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava dormindo na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e chamaram. Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, e acalme-se. E o vento se aquietou. E se fez completa bonança. Então, este é o primeiro texto. O segundo texto que eu quero ler está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, alguns versículos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo ele despedido a multidão, subiu sozinho o monte para orar. E ao anoitecer, ele já estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Bom, gente, o que eu quero trazer nesta noite, assim, de uma forma muito breve. Esse texto traz umas revelações, assim, poderosas para as nossas vidas. E eu quero, nesta noite, nesta vigília, fazer você entender de uma forma muito simples mesmo, a importância de Jesus na sua vida. Então, aqui ele nos relata que Jesus estava com os seus discípulos. Eu imagino que dentro do primeiro barco, o primeiro destino, estavam todos os discípulos, e eles ali entraram naquele barco e começaram a remar, começaram a trabalhar. As duas histórias, os dois fatos, eles têm pontos muito semelhantes. O primeiro deles é o barco. Então, o barco muitas vezes representa o lugar que nós estamos, a condição que nós estamos. E ali a gente se acomoda. E olha que Jesus estava no primeiro barco. Então, quando Jesus está no nosso barco, tudo vai bem. É assim que a gente pensa. Só que acontece que eles estavam num lugar chamado mar. E mar não se tem controle. A partir do momento que aquelas ondas começaram a bater e o vento começou a soprar, e a Bíblia nos diz que começou a encher o barco de água, o que aconteceu com eles? Sentiram medo. E a partir deste momento, eu imagino que eu no barco, talvez eu não teria nem entrado, porque eu já tenho um pouco de medo de barco e mar, essas coisas todas, mas ali tinham homens que eram pescadores. Pedro, muito experiente. O que eles fizeram?
A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados. Olha, eles estavam num lugar que para eles era um lugar de conforto. Barco, mar, para eles era algo natural. E até mesmo o transporte daquela época. E Jesus estava com ele. Gente, tinha tudo para dar certo nesta viagem. Mas, durante o É trajeto, verdade. algumas coisas começaram a acontecer. Eu não sei, talvez essas coisas fossem na sua vida hoje, o desemprego, talvez a doença, talvez a falta de um relacionamento familiar, talvez você perdeu um ente querido e você não suporta isso, você não aceita isso. Isso são os ventos e a tempestade batendo no seu barco. E olha, eu quero dizer para você, Jesus está no seu barco. Ah, mas Jesus está dormindo. Sim, Jesus não acordou sozinho, Jesus precisou que os discípulos fossem até ele acordar. Tá? Então, assim, entenda que Meu Deus. ainda que Jesus esteja no seu barco, você precisa acordar e despertar o agir de Jesus. O que o pastor Ralph acabou de nos dizer, que a mulher do fluxo de sangue, ela poderia ser curada à distância, mas não, ela disse que se eu tocar a veste dele, somente a veste dele, eu vou ser curada. E ela não olhou para a multidão. Talvez o mar daquela mulher, talvez o vendaval daquela mulher fosse aquela multidão, fora a doença que ela já tinha. Mas ela foi até lá e tocou. E a Bíblia nos diz que ao tocar, ela foi curada. Então, creia que se você acordar Jesus, que já está no seu barco, você vai ser curado. A falta de emprego vai embora. E creia no poder, no agir sobrenatural. Por quê? Por que Jesus dá ordem ao mar, ao vento? Isso é algo sobrenatural, é algo que você, nós não temos controle. Às vezes, você acha que a situação está tudo sob controle, Jesus, mesmo Jesus estando no barco, você quer ter o controle desse barco. E ainda assim, as coisas não conseguem dar certo para você. Sabe por quê? Jesus adormeceu no seu barco e você está com medo de acordar. Então, dos segredos, uma das revelações que nós temos que ter com essa passagem é que você precisa ter a atitude de acordar Jesus, despertar o agir de Deus na sua vida. E o acordar a Jesus não é que ele não está olhando para você. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe que você precisa de emprego, que você precisa de cura, que você precisa de libertação. Mas ele quer que você chegue até ele. Diga, mestre, eu preciso do seu agir. Eu preciso da sua intervenção. Eu preciso do seu mover do sobrenatural. Porque eu, como homem, não posso fazer. Mas o Senhor, no seu esplendor da sua glória, o Senhor pode. Então, e eu queria relacionar isso à segunda passagem que eu li. Então, Jesus, ele dá a ordem aos seus discípulos que passem para outra cidade, vão adiante dele, que ele vai ficar se despedindo da multidão. Não foi assim? E pelo que eu entendi do texto, pelo que nós lemos do texto, não era de noite ainda, era uma certa hora do dia, não sei qual, mas os discípulos pegam esse barco e começam a se dirigir a essa outra cidade. Jesus fica se despedindo da multidão, ele termina calmamente, Jesus sobe para o monte para orar sozinho, e aí já se fala que o barco estava a uma certa distância. Em seguida, o texto nos relata que Jesus já era alta madrugada quando Jesus foi em direção a ele. Algumas versões diz que quando eles avistaram a Jesus, era cerca de 5 a 6 quilômetros. Gente, presta atenção. Mar escuro. O apóstolo Géser deve vibrar quando ele vê esse fato. Mar escuro, mar à noite, numa escuridão, com vento, com onda alta, não se enxerga a 5 quilômetros. É impossível. Humanamente falando, é impossível. Mas eu creio que Deus, naquele momento, abriu os olhos espirituais desses homens para que eles pudessem enxergar além daquilo que os olhos humanos possam ver. Tanto que eles perceberam e ficaram com medo, porque eu imagino que Jesus... É normal uma pessoa andar sobre as águas? Eu não conheço um outro relato de pessoa que tenha andado sobre as águas. Somente Jesus. Isso é para mostrar para você que Jesus poderia ter vindo de um outro barco, Jesus poderia ter pego uma carona até mesmo numa prancha. Não, ele veio andando para mostrar para aqueles homens o tamanho do poder de Deus naquele lugar, na vida deles, aquilo que ele podia fazer. Nilo, tudo bem. Mas e aí? E aí que levantou-se um homem. Porque assim, você imagina que na primeira passagem, Pedro já ficou com medo. Pedro, pescador, experiente, ele conhecia o mar, ele ficou com medo, foi lá, acordou Jesus, olha, eu com toda a minha experiência aqui no timão, aqui no leme desse barco, eu não consigo controlar, eu preciso da sua ajuda. Aí o mestre levanta, olha, vento, se acalma, tempestade, se aquieta, e aí tudo foi bem.
Então Pedro se encheu de coragem. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está dentro do barco, às vezes você é como Pedro. Você sabe do poder de Jesus, você sabe aquilo que ele pode fazer por você e você está caminhando com ele, mas às vezes você sente medo e vai lá e acorda o mestre. Mais do que isso, pelas experiências que você já teve talvez na sua vida, assim como Pedro teve coragem de se levantar e dizer: mestre, se és tu, Jesus, que está aí, faça com que eu vá até você. Olha o exemplo de fé que que Pedro nos dá neste momento. Ele vai até Jesus andando. Então você imagina que Pedro, você pode alcançar coisas que você nem mesmo imaginou, através da sua fé, através da sua atitude em reconhecer: ah, és tu, Jesus, então eu quero ir até você. E ele não fez isso porque ele duvidou. Ele fez isso porque ele tinha fé suficiente para andar sobre as águas. Talvez é isso que falta para mim e para você. Aleluia. Talvez falta a decisão de falar, de tomar uma atitude e dizer assim: eu vou até Jesus, assim como a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, assim como ela tocou. Só que tem um detalhe: ainda que com toda a fé, ainda que com todo conhecimento que ele tinha sobre aquilo que Jesus poderia fazer para ele, ele começou a olhar para o lado, ele começou a ver o vento, a sentir o vento, a força do vento, ver não dá, mas sentir a força do vento. Ele começou a perceber as ondas, e eu imagino que nessa hora ele já estava todo encharcado, e ele era experiente, ele sabia nadar, ele era uma pessoa que ele tinha toda a confiança para deitar no mar e dar as suas braçadas e voltar para o barco. Presta atenção, a Bíblia nos diz que Pedro, ele começou a afundar. Olha o desespero desse homem, porque mesmo tendo todas essas características que ele tem, conhecedor, eu não consigo enxergar Pedro sem saber nadar. Ele poderia ter dado as suas braçadas, ter voltado para o barco. Só que acontece o seguinte: Pedro, ele sabia que naquele momento as forças dele, o agir dele, a vontade dele não eram suficientes para que pudesse salvar a sua vida. Deixa eu dizer algo para você, e aqui vai mais uma revelação. Ainda que você possa estar seguro, ainda que você possa ter toda a convicção, se não tiver o agir de Jesus, você não consegue nada na sua vida. Seja ela na sua vida profissional, seja na sua vida material, seja ela na sua saúde, no seu relacionamento, você precisa ter o agir de Jesus. Então, Pedro, sabendo disso, o que ele faz? Senhor, Senhor, me ajuda. E assim que a Bíblia nos fala que assim que ele levanta a mão, Jesus estende e o segura. Mostra que para que nós possamos sair deste mar, nós temos que estar seguros em nome de Jesus, seguros nesta mão poderosa, aquela que nos tira do mar. Ele não podia nadar, ele não ia conseguir, ele sabia que ele precisava. Mas tudo isso que eu estou falando para você agora, se você ainda não entendeu, eu quero dizer assim, de uma forma muito simples. Tudo isso que aconteceu foi miraculoso. Tudo isso realmente é o agir de Deus. A tempestade, o vento, Jesus andando, Pedro afundando. Gente, Jesus resgatando Pedro é algo maravilhoso. Só que deixa eu te falar, quantas promessas você tem na sua vida? Quantas promessas estão talvez afundando? Quantas promessas estão dentro desse barco sendo aí atacados pela tempestade e pelos ventos? Quantas? Você sabe por que muitas vezes a gente sofre porque as promessas de Deus se cumprem na nossa vida? Claro que dentro daquele princípio que o pastor acabou de falar, a Bíblia diz nos 2 textos que nós lemos, que no início Jesus deu a ordem aos seus discípulos que passassem para o outro lado. Ei, ainda que fosse a tempestade, ainda que parecesse que fosse afundar, Jesus já tinha dado a palavra: me esperem do outro lado. Esse barco não ia afundar, esse barco não ia virar, esse barco não ia encher d'água, eles jamais morreriam, porque a palavra de Jesus, e assim como era com eles, é com você também. Se você tem promessa de Deus na sua vida, meu irmão, fique tranquilo que ela vai acontecer. Só basta você ter a atitude de buscar, a atitude de fazer como a mulher fez na última citação. Talvez, às vezes, rastejar até Jesus. Talvez, no final das suas forças, tocar nesse manto, tocar somente na orla deste manto. E você vai ser curado, e você vai ser restituído, e você vai ter a sua vida financeira totalmente restaurada. Porque se Jesus disse aos discípulos, me esperem do outro lado, é porque eles chegariam do outro lado. Se eles dissem, vão adiante de mim, e eu encontro vocês lá, é porque ele sabia que eles chegariam lá. Só que, às vezes, as situações da vida nos levam a desconfiar da nossa fé. Então, se precisa de ter um homem para arar, se precisa ter a chuva de Deus, mas no meio disso eu coloco, precisa ter a fé que essa chuva virá. E essa chuva vai frutificar na sua casa,
vai frutificar na sua vida. E em nome de Jesus, se é cura que você precisa, é cura que você vai ter. Se é bênção na sua vida financeira, você vai ter. Se é na sua vida ministerial, se é no relacionamento, se é perseguição, creia. E se é a bênção que você procura, se você está plantando uma boa ação, um bom agir com a palavra de Deus, creia que você pode ser restaurado em nome de Jesus. E enquanto eu lia esse texto, eu sou um pouco parecido com o que o pastor Ralph falou. Não sou suíço, né? Vocês perceberam. Mas eu sou muito racional. E às vezes eu me questiono em algumas coisas. E numa desses questionamentos, assim, Deus, os milagres. Por que milagres? Para que os milagres? Como os milagres acontecem? E aí eu me lembro da primeira ministração que eu fiz na primeira série das Vigílias, quando eu disse que Jesus já nos tinha nos dado milagre através da sua morte e ressurreição. E ainda assim, a gente às vezes tem algumas dúvidas. Mas deixa eu falar outra coisa para você. Ontem, quando o Arthur ministrava a respeito da mãe dele, ficou muito claro para mim uma coisa. E dentro dessa passagem de Pedro, como que se explica isso que aconteceu com Pedro? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Milagre, ele não se explica. Milagre não tem razão. Milagre não tem porquê. Milagre foi feito para ser vivido. Milagre foi feito Aleluia! para ser vivido. Então, se você tem um diagnóstico médico, aonde, assim como aconteceu com a mãe do Arthur, naquele momento ela abriu os meus olhos, gente, é isso. O médico disse para ela, falou assim, ó, eu não sei como, isso não volta atrás. Olha, não tem como, não volta atrás esse tipo de doença. Mas você não tem mais nada. Glória a Deus por isso. É milagre. Não tem explicação. É o agir de Deus. Então, não se espante se as coisas começarem a acontecer na sua vida. Então, eu queria que o pastor Felipe pudesse abrir o chat, que as pessoas, vocês já pudessem colocando aí. Nós vamos orar. E eu creio que nesta noite Deus vai fazer a diferença na sua vida. Mas, na verdade, não é Deus, porque Ele já está disposto. O que vai fazer a diferença na sua vida é o seu atitude, o seu agir, o seu mover em fé, na confiança, na esperança, que a hora que você gritar e levantar a mão para fora dessa água, Jesus está lá pronto para te pegar. E mais do que isso, Jesus te deu a palavra. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir desemprego, pode vir Covid, pode ser o que for. Nada é capaz de roubar a sua bênção se você crê. Se você crê, você vai ter a sua bênção em nome de Jesus. Amém? Então, neste momento, eu gostaria que glória a Deus. Você que realmente precisa de um grande milagre, que você ficasse de pé, e nós vamos fazer um ato profético. E o ato profético, eu vou levantar minha câmera aqui, consiste justamente naquilo que Pedro fez. No momento que Pedro se levanta a mão, é como se ele entregasse ali na mão de Jesus todo o desespero, toda a aflição dele. Ele levanta a sua mão e diz, mestre, eu preciso do Senhor. Então, quero pedir para você nesta noite que você faça o mesmo. Eu não sei aquilo que você precisa. Eu sei que tem muita mensagem chegando no chat. É impossível ler todas, mas o Senhor já viu. O Senhor já sabe o que você precisa. Então, eu gostaria que você fizesse um ato profético e dizendo assim, levantando a sua mão, dizendo assim, Deus, Jesus, pega na minha mão, porque somente o Senhor. Aquilo que é a minha força é somente reconhecer que eu dependo do Senhor. Então, entrega esse problema, entrega essa luta, entrega essa dificuldade nas mãos do Senhor. E eu creio que Deus pode mudar e agir na sua vida em nome de Jesus. Faça isso, meu irmão, como se você estivesse entregando realmente em nome de Jesus. Deus, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos aqui de pé, com as nossas mãos erguidas para dizer que nós dependemos do Senhor. Pai, tantos irmãos, todas as vidas, ó Pai, nesta vigília, Senhor. Ó Deus, tantos aparelhos, mas mais do que isso, tantas vidas, Deus, reconhecendo a total dependência do Senhor, ó Pai, com as mãos erguidas, como dizendo, Senhor, pega na minha mão. Deus, eu preciso do seu agir, eu preciso da sua intervenção, Senhor. Eu preciso da sua chuva na minha vida, Senhor. Ó Deus, que esta chuva venha de uma forma sobrenatural. Ó Deus, que realmente venha uma chuva nessa onda de calor que nós vivemos, ó Deus. Deus, e que esta chuva possa vir e lavar e trazer, ó Deus, o sustento para aqueles que precisam, a cura para aqueles que buscam, Senhor. Ó Deus, o emprego para aqueles que necessitam, Senhor. Ó Deus, que haja cura e libertação em famílias nesta noite. Ó Deus, filhos serão restaurados, casamentos serão restaurados, ó Pai. Ó Deus, vícios, Senhor, vícios ficarão no passado, eu declaro em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor agiu ali naquela tempestade, assim como o Senhor agiu no seu discípulo afundando, o Senhor nesta noite está com os seus braços estendidos, pegando
pegando a mão dos teus filhos agora e dizendo, eu posso mudar a sua história. Eu tenho poder para mudar a sua história. E é nesse poder que nós cremos. E é nesse agir que nós cremos. E é nesse agir que nós queremos em nossas vidas. Papai, eu entrego, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, toda dor na coluna agora seja erradicada em nome de Jesus. Todo tumor, todo cisto, Senhor. Oh, Deus, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar agora que, oh Deus, todo aneurisma cesse agora em nome de Jesus, seja desfeito em nome de Jesus, ó Pai amado. Oh Deus, toda raiz cancerígena, ó Pai, seja agora queimada pelo teu fogo, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, todo câncer de garganta, de faringe, de esôfago, ó Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor. Toda doença respiratória, Senhor, toda dor muscular, ó Deus. Oh Deus, toda cartilagem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toda a hernia de disco, Senhor, seja desfeita. Oh, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de rejeição também agora fora, Senhor. Que possa ter libertação agora, Senhor. Toda rejeição caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que esse espírito está fora das nossas vidas. Meu irmão, se tem alguém com esse sentimento de Deus, coloca a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma conta dessas vidas, Senhor. Toma conta dessas vidas, que toda rejeição caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro o agir, o novo, o mover. Oh, Deus, e assim como a palavra profética que foi lançada nesta noite, tudo possa, Senhor, como aquele mar, ser um mar calmo, um mar tranquilo, para que nós possamos chegar ao outro lado e dar glórias ao Senhor pelo teu agir e pelo teu manifestar. Pai, nesta noite eu te agradeço pelos milagres, Senhor, pelos milagres que já aconteceram e por aqueles que ainda acontecerão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Apóstolo, obrigado pela confiança, pelo amor, pelo carinho. Você que recebe essa palavra, aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Recebe a palavra de bênção, de milagre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar em sua casa, no conforto do seu lar. Que palavra! Deus possa realmente acalmar a tempestade, segurar na sua mão e que você possa alcançar a tua bênção, o teu milagre. Foi liberada a palavra, 2 palavras liberadas, pega aí para você em nome de Jesus. Recebe isso aí. Apenas aqui dizendo, hoje estamos felizes porque o pastor Adilson, o pastor Wanda, completam mais um ano de vida conjugal, nossos pastores lá de Jaú, eles estão ali. Parabéns, meus filhos, Deus abençoe. Hoje é aniversário do Renato, aqui da nossa sede Vida Diária, é aniversário da pastora Hebe, aqui da nossa igreja Vila Formosa. Então, nós estamos hoje com muitas celebrações, que bênção, né? Pastor Felipe, está tudo bem com você, meu filho? Tudo maravilhoso, meu apóstolo. E o senhor? Tudo bem. Tem algum testemunho para ser compartilhado? Eu já vi que parece que o pastor apóstolo Ricardo já entrou aí. Ô, glória a Deus. Então já fico até um pouco mais tranquilo. Ia pedir para o senhor dar um toque aí nele, mas acho que ele entrou, sim. Apóstolo, por enquanto estamos sem testemunhos, viu? Ok. Então tá bom. Então você que tem um testemunho, vou incentivar você a compartilhar esse testemunho aí, para juntos estarmos glorificando o nome do Senhor. Eu vi o apóstolo Ricardo aí em alguma tela. Meu Deus. Aqui, apóstolo Ricardo Marciano. Eu já o encontrei aqui. Eu já estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ô, campeão! Solicitei o seu vídeo. Vamos ver se abre o vídeo só. Aí, pronto. Aê! Aê, sim, a paz do Senhor, querido! Amém, que alegria, que honra te receber. Tudo bem, que saudades, viu, campeão? Ô, querida, a honra é minha. Eu estava pegando a palavra profética aí, o irmão profetizando, eu já fiquei de pé aqui já e já estava tomando posse já. Glória a Deus por isso. A honra é minha, apóstolo Joel. Glória a Deus. Saudades também. Você está bonito, amém, rapaz. Olha, você cada dia está mais bonito, viu? Você passa a receita para mim. Ó, o nosso cabelo está crescendo, hein, filho? Olha só, hein? Rapaz, nós estamos chegando lá, hein? É importante a fé. A fé é importante. Bom, nós temos que arar a terra para mandar chuva. Né? Isso aí. Glória a Deus. Pastor Olha, mas Felipe, estamos aqui. Todo esse pessoal da... Estamos aqui felizes com a sua presença. Você é uma pessoa que tem
Nós temos um carinho muito grande por você, um respeito muito grande pela sua vida. A bispa que é uma bênção, a Débora, o seu ministério aí, Interlagos, que é uma bênção. E nós oramos muito, temos certeza absoluta que, como Deus já te usou em tantos lugares, no Brasil, fora do Brasil, eu tenho certeza que Deus vai te usar nessa vigília, porque nosso coração já está com uma expectativa muito grande por aquilo que Deus vai falar através de você, viu? É uma alegria estar contigo aqui, viu? Deus abençoe. Amém, querido. A alegria é minha e eu também amo muito vocês, oro pelo seu ministério e estamos juntos aí na jornada, na caminhada. Tempos de desafios, né? Tempos de reaprendizado, tempos de se reinventar, mas o Espírito Santo ele é demais e estamos juntos aí, vamos ganhar o mundo para Jesus, aleluia. Amém, meu querido. Glória a Deus. Amém. Você já pode ministrar aí diretão, tá bom? Aquilo que Deus colocou no seu coração. Tá bom, eu vou cronometrar direitinho aqui, né, até 10h30, para a gente poder ficar dentro do programa bem legal, tá bom? Bom, em primeiro lugar, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão conectados aí. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, estou ouvindo. Está todo mundo te ouvindo. Tá bom, um mas abraço só aí, eu a paz do Senhor, a graça e a paz para... Tá bom, graça e a paz para todos os irmãos que estão conectados aí. E é uma honra estar com vocês. O apóstolo Joel, eu diria assim, que tem aqueles irmãos que são mais chegados, né, que são amigos mesmo. E o apóstolo Joel é uma pessoa que eu considero como meu amigo mesmo. Uma pessoa que eu amo demais, que aprendo muito. E essa igreja sempre nos inspira mais, né? E quando ele mandou o convite para a gente, foi uma grande honra mesmo, né? Uma grande honra e um grande privilégio. Eu quero repartir, como eu sempre falo, eu quero repartir meu coração, né? Eu estava, esses últimos dias, eu fiz muita meditação no livro de Apocalipse. Eu tenho tentado pedir discernimento para o Senhor a respeito desses tempos que nós temos vivido, esses tempos de o que está acontecendo, como é que Deus está movendo. Eu confesso, eu não sou um profundo estudador, escatologia e tal, mas Deus tem trazido umas pérolas do livro de Apocalipse. Só semana passada eu meditei 5 vezes no livro de Apocalipse. Eu consegui no meu tempo devocional, eu falei, Senhor, eu quero que fale comigo, em algumas madrugadas, e eu queria repartir algo que Deus trouxe para mim em Apocalipse capítulo 1. Na verdade, assim, só 3 versículos, né? Onde João começa a fazer ali no capítulo 1, verso 4 a 6, ele começa a fazer uma saudação antes dele começar a ter a revelação e as cartas para as 7 igrejas da Ásia. E me chamou muito, muito a atenção nessa saudação dele, alguns aspectos importantes em relação à minha vida e à sua vida que está me ouvindo agora. Nós como igreja, nós como seguidores de Jesus, nós como os discípulos de Jesus. E eu queria repartir essa unção e no final orar com você a respeito disso. Ele diz assim, eu vou ler na NVI, versão que eu estou aqui no meu tablet, e Apocalipse capítulo 1, versos de 4 a 6. João, para as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Gente, me chamou muito a atenção essa saudação que João fala. Ele está dizendo aquele que era, que é, ele faz uma exaltação da pessoa do Pai, da pessoa do Filho. Mas aqui no final do verso 5, verso 6, ele vai trazer uma dinâmica espiritual a respeito da obra de Jesus na minha vida e na sua vida, que tem me chamado muito a atenção.
E ele começa dizendo assim, ó, no final, ali na parte B do versículo 5, ele fala assim, ó, ele, o Pai, o Filho, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. E aqui eu comecei a ficar impactado. O Espírito Santo fez eu parar um pouco e meditar a respeito disso. Aqui tem 4 coisas, 4 unções que João está profetizando através do Espírito, naquela revelação do Apocalipse ali, naquela dimensão espiritual. Ele fala de 4 unções que naquela noite o Espírito Santo que eu estava aqui meditando, ele disse, toma posse disso, meu filho. Toma posse dessas 4 unções. 3 delas eu não vou ter tempo hoje para abrir, mas uma me chamou muito a atenção, que eu queria deixar com vocês. Mas eu vou citar as 4, e uma delas eu vou investir um pouquinho mais de tempo. Ele diz assim, ele nos ama. E aquilo veio no meu coração como um rema. Ele não me amou, ele não me amará. A motivação de Deus em relação à minha vida e à sua, em relação à igreja. Porque aqui ele estava separando João na ilha de Patmos para entregar algo a respeito das igrejas, a respeito do tempo do fim, do que estava acontecendo, do que viria. E ele coloca aqui o que estava motivando, né, o Espírito de Deus para separar João para essa dimensão profética. Falando do tempo do fim, da salvação, de juízo também, de ira, mas da recompensa para aqueles que estão em Cristo. E o Espírito Santo me disse, essa sempre será a minha motivação. Aqui, o Espírito diz para ele, João, escreve aí, ele me ama. Eu sou amado de Deus. Ele não me amou, não vai me amar. Ele é amor. Ele me ama. Então, essa primeira unção, eu tomei posse para mim, ele me ama. Porque no meio do caos, da pandemia, no meio de tanta confusão, de tantas inseguranças, às vezes o diabo pode querer lançar na minha vida e a tua inseguranças, medo. Será que Deus está me olhando? Será que Deus ainda está envolvido com os meus sonhos, com os meus projetos? Mas aí veio aquele refrigério. Ele nos ama. E eu profetizo isso para a tua vida, conectado aí comigo nesse aplicativo. Ele te ama. Amém. Deus me ama. Eu sou filho amado e você é filho amado. A segunda unção que eu vejo aqui, ele diz assim, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Meu irmão, ele não só me ama. Agora, aqui é interessante que o nos ama é algo que está acontecendo. Mas quando ele fala nos libertou, ele fala de uma ação da cruz que já aconteceu na minha vida. Eu não preciso mais ficar preso pelo pecado, pela maldição. É uma ilegalidade se eu aceitar isso na minha vida. Porque a legalidade de Deus é que ele nos libertou dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Então, o diabo não tem mais vantagem sobre a minha vida nem sobre a sua. Eu não preciso mais ser escravo de demônios. Eu não preciso mais ser escravo de vícios. Eu não preciso mais ter meu casamento preso, minhas finanças presas, nada disso. Ele me libertou. E não me libertou porque eu sou o cara, porque eu sou bonzinho, porque eu sou pastor, nada disso. Ele me libertou do meu pecado por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Só que aí, meus queridos, apóstolo Joel falou isso com muito carinho. Muitas vezes nós paramos aí. E naquela madrugada o Espírito Santo começou a trazer uma revelação muito profunda ao meu coração. Filho, eu não só te amo, eu não só te libertei. Então a motivação foi o amor. A ação de Deus foi a libertação dos meus pecados. O pecado não tem mais domínio sobre mim. O pecado tem que ser um acidente na minha vida. E assim que surge, eu já confesso a Deus, me arrependo diante do Senhor. Eu já confesso para o meu discipulador, ele ora por mim. E eu sou curado, eu sou liberto. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Aquele que está em Cristo Jesus não tem mais condenação. Está lá em Romanos 5, verso 1. Agora, pois, não há mais condenação. Nós estamos nele. Ele nos libertou pelo seu sangue. A motivação e a ação de Deus. Mas o terceiro ponto foi muito forte. Falou da identidade que ele deu para a minha vida. Porque eu não penso com muito carinho, não estou pensando em ninguém, eu estou citando assim, de forma geral, mas a gente fica no amor de Deus.
A gente fica na libertação, poxa, estou liberto, mas a gente esquece muitas vezes, e é aí que eu quero investir alguns minutos, nós esquecemos da nossa identidade. Ele nos constituiu. Verso 6, aqui, ó, tá preto no branco, como diz o pastor Eibe, tá preto e no branco aqui na Bíblia. E nos constituiu. Ele fez isto. Através do Espírito Santo que habita na minha vida e na sua, ele nos constituiu reino e sacerdote. E no ponto 4 ele coloca o porquê que me constituiu reino e sacerdote. Ele fala aqui, ó, para servir ao seu Deus e Pai. Então ele me dá uma identidade para servir a Deus. Então ele não só me ama, ele não só me libertou, ele pôs uma identidade na minha vida para servir a Deus. E isso caiu para mim assim, como um rema. E aí eu comecei a pensar um pouco. É claro que o objetivo aqui não é abrir isso teologicamente, profundamente, mas o que é, gente, de forma prática, o que é ser sacerdote e reino? E aí o Espírito Santo começou a me levar. O que era o sacerdote? O sacerdote, ele ministrava aqui da terra, através do tabernáculo, e ele levava tanto pela sua vida, quanto a vida do povo, ele levava diante de Deus. E de lá, então, o que acontecia no Santo dos Santos? A fumaça e a glória se manifestavam. Deus se manifestava no Santo dos Santos. Deus falava naquele ambiente. Então o Espírito Santo começou a falar o seguinte para mim, falou, filho, você tem que exercer o seu sacerdócio. Aqui da terra você oferece oração, você oferece jejum, você coloca a tua oferta no altar. Aqui na terra você coloca a tua lágrima. Aqui na terra você coloca a tua intercessão. Aqui na terra você oferece oração em favor dos perdidos, em favor da família, em favor da igreja. E quando você oferece o teu sacerdócio diante da minha presença, eu devolvo para você o reino. Eu venho com o reino sobre você. É interessante quando você vai ver Apocalipse capítulo 4, quando João está tendo a visão do trono, ele vê um trono, ele vê um mar de vidro, transparente como cristal, ele vê anciãos, 24, os seres viventes, ele vê sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Ele vê os 24 anciãos adorando, prostrando. Mas no capítulo 5, no capítulo seguinte, ele vê um livro na mão daquele que estava sentado no trono. E ele começa a chorar, e ele diz, não tem ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, ninguém pode abrir esse livro que está na mão daquele que está sentado no trono. E aí ele olha, e o Espírito Santo, naquela dimensão da revelação, desse ambiente do Apocalipse, leva e ele vê do lado do trono, à direita do trono, vê como se fosse um cordeiro que tivesse sido morto. Ele chora, e o anjo brada e fala, João, não chore. O cordeiro que foi morto, ele é digno de receber o livro da mão direita daquele. E aquele que está sentado no trono, ele entrega o livro na mão do cordeiro. E naquele momento que ele entrega o livro na mão do cordeiro, os 24 anciãos, eles se postram, depositam coroas, mas João tem uma visão agora que ele não viu, não foi mostrado a ele no capítulo 4. Porque no capítulo 4 não seria possível aquilo estar ali, porque o cordeiro tinha sido mostrado ainda. O cordeiro estava ali à direita do trono. E aí então João, ele tem uma visão que na mão do cordeiro, ele recebe o livro. Mas os 24 anciãos agora trazem na mão deles harpa e uma taça cheia de orações dos santos. Então a dimensão da oração, ela entrou no céu por causa do cordeiro. Quando ele vê o cordeiro que foi morto, que tivesse sido morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Agora ele vê na mão dos seres viventes, e ele vê na mão dos anciãos, vê na mão dos 24 anciãos agora as taças, que são as orações dos santos. Então o cordeiro, ele abriu o céu para que eu exerça o sacerdócio, para que eu encha o trono, as taças com oração. E quando essas taças estão cheias, é misturado com fogo, é misturado com trovões daquele trono, e isso é derramado sobre a terra. É reino que é liberado.
Então, quando ele me constituiu reino e sacerdote, às vezes a gente fala, mas as circunstâncias, pastor, olha apóstolo Ricardo, apóstolo Joel, pastor Felipe, como é que eu faço isso? Como é que eu movo aquilo? Como é que eu resolvo isto? Eu vou te dizer, com muito amor e carinho, eu estou aprendendo, mas vou repartir com você. Exerça o teu sacerdócio. Ofereça aqui na terra. Ofereça a tua oração. Ofereça a tua lágrima. Ofereça a tua oferta. Ofereça o teu talento, ofereça a tua lágrima, ofereça a tua intercessão, ofereça a tua madrugada de oração. Esse mês agora, o apóstolo Joel está fazendo o mês da vigília, das 21 às 23. Ofereça a sua vida, porque isso é o teu sacerdócio. E quando então você oferece sacerdócio, a resposta vem como reino. Eu quero só deixar um exemplo para você que está em Mateus 12, 28. Jesus ali, ele expulsa o demônio daquele filho lunático, ele expulsa o demônio, e o pessoal começa a criticá-lo. Expulsa demônio pelo maioral dos demônios, por Belzebu. E aí Jesus diz, se eu expulso demônios por Belzebu, por quem expulsa seus filhos? E aí Jesus fecha com uma frase que veio um rema muito forte para a minha vida. Ele disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vocês o reino de Deus. Então, o que é isso? Aleluia. Jesus estava mostrando um modelo para nós. Ele na madrugada, alta madrugada, ele orava. Jesus jejuava 40 dias. Jesus se consagrava ao Pai. Ele exercia o sacerdócio aqui na terra. E o que acontecia? Onde ele passava, o reino manifestava. Porque quando você oferece sacerdócio, é da terra para o céu. O reino se manifesta do céu para a terra. Ele nos constituiu. Meu irmão, sabe isto? Meu irmão, minha irmã, é uma autorização para exercermos autoridade aqui na terra como sacerdotes e o céu invadir a terra. Quando ele ensina em Lucas 11, de 1 a 4, ele está ensinando a respeito do oração Pai Nosso, que né, a maioria conhece, eu diria quase todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. O que ele estava ensinando? Sobre oração. Na oração, exerça teu sacerdócio. Venha ao teu reino. O reino vem com o exercício do meu sacerdócio. Do meu sacerdócio. Bom, e para que eu vou exercer sacerdócio e reino? Para quê? Para servir a meu Deus e Pai. Então você serve a Deus. Quando você está visitando alguém, quando você está liderando uma casa de milagre, uma célula, quando você está discipulando alguém, quando você está jejuando em favor da tua família, quando você está trazendo uma oferta no altar, quando você está indo num culto, quando você está num culto online, quando você está se arrependendo, abrindo teu coração, confessando, você está chorando diante de Deus, está se consagrando em oração, você está exercendo o sacerdócio. Quando você exerce sacerdócio, o reino de Deus é liberado. E quando o reino de Deus é liberado, você está servindo a Deus. Porque a coisa que mais Deus quer é abençoar as pessoas. Deus quer curar os enfermos. Deus quer expulsar os demônios. Ele pediu para nós fazermos isso. Esse é o nosso papel. Eu, seu e dentro. Então, você que está aí junto comigo agora, você que está aí nessa vigília, né? Eu queria deixar essas 4 missões. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos libertou dos nossos pecados. Motivação, ação de Deus e identidade nos constituiu reino e sacerdotes. Sacerdote aqui, lá no trono, os anciãos têm taças enchem da tua oração, do teu sacerdócio, isso é derramado. Só que é derramado, meu irmão, é derramado com fogo, com um trovão, com o poder de Deus. E com isto, nós vamos estar servindo a Deus e Pai para Ele trazer o reino dele aqui na terra. Para que as circunstâncias sejam mudadas, para que a tua família seja mudada, que a sua empresa seja mudada, a tua célula seja mudada, nós temos que exercer sacerdócio. Hoje eu vi uma frase no Instagram de um amigo meu, de uma frase do pastor Eibe, dizendo, não seja um pastor, não seja um pastor, se você não tem intimidade com Jesus. Eu achei muito forte isso. Por quê? Porque para nós exercermos a autoridade, você está me dando, você é um pastor, você é um bispo, um apóstolo, um profeta, você é um líder de célula, você é um discípulo, um seguidor de Jesus, um cristão. Meu irmão, você foi salvo, Ele te ama, Ele te libertou dos pecados. Não é para que você fique esperando algo acontecer. Ele te constituiu reino e sacerdote.
para servir ao teu Deus e Pai. Amém? Eu queria orar, apóstolo Joel. Aleluia. Queria orar nesse momento a Aleluia. respeito desta unção. Eu tenho Amém. pedido para o Senhor, Senhor, me ajuda. Eu quero ser um sacerdote teu. Eu quero ver o teu reino implantado. Aleluia. Quero ser instrumento. Eu não quero passar a minha geração sem realmente exercer o meu sacerdócio e reino. E eu quero profetizar isto sobre a vida de cada um de nós que está conectado nesse aplicativo, que está ligado a gente aí de algum lugar do Brasil, do mundo, em algum lugar que você está ligado, eu quero profetizar. Eu vi vários pedidos de oração por cura, por família, por conversão. Então, eu vou te deixar a dica aqui. Hashtag fica a dica. Exerça sacerdócio. Não espere ninguém, não. Você exerça teu sacerdócio. Amanhã, começa amanhã. Se der, começa hoje. Dobre teu joelho, se tranca numa sala. Semana passada, agora, último domingo, sábado eu ministrei à noite, fui dormir, era umas 11h30 da noite. No dia seguinte, domingo passado, teve a ceia, um culto. Já estamos presencial e online. E eu estava cansado, fui deitar 11h30, deitei. Deu 2h da manhã do domingo. Sábado para domingo. Meus olhos abriram, esbugalharam. Falei, meu Deus, eu perdi sono. Será que eu estou com insônia? Estou cansado. Daqui a pouco tem culto. O Espírito Santo falou, nada disso. Eu estou te chamando para a gente ficar um tempo juntos. Exerça teu sacerdócio. Adore, me busque. Irmão, eu desci 2h05. De pijama aqui para minha sala. Liguei, comecei a orar. Foram até 5h30 da manhã. 7h30 levantei, tomei meu banho e fui à igreja. E o que Deus fez naquele culto domingo passado, tanto manhã quanto noite. E Deus operou de curas, de milagres, tanto presencial quanto online. E eu tinha consciência que não podia ser eu fazendo aquilo. Ele falou, quando você exerce o teu sacerdócio, eu respondo com o reino. E meu reino, quando vem, ele vem com cura, salvação, com milagres. Eu tenho célula na Bahia, gente lá na Bahia testemunhando que a glória de Deus invadiu a casa deles e pessoas foram tocadas. Nós temos gente lá na Califórnia, nós temos gente lá no extremo zona leste de São Paulo. E os testemunhos, eu falei assim, uau, o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Eu fui exercer sacerdócio. E Deus cumpriu a parte dele de responder com o reino. Então hoje eu declaro isto. Exerça teu sacerdócio. Que Deus vai responder com o poder do reino. Amém? Posso orar, apóstolo Joel? Amém. Vamos lá, em nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, quero neste momento profetizar sobre a vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, eu quero tomar posse destas unções. O Senhor nos ama, nos dá todos os pecados e nos constitui. Isso é fato, consumado, é identidade. Somos reino e sacerdotes. Queremos exercer nosso sacerdócio, de ministrar o teu coração, estarmos na tua presença e o Senhor vai responder com o reino. E teu reino, Pai, é reino de amor, é reino de graça, é reino de abundância, é reino de prosperidade, é reino de cura, de milagres, de libertação. Agora, Pai, em nome de Jesus eu oro em favor de meus irmãos e irmãs que estão conectados. Venha o teu reino sobre cada casa, cada família, cada igreja local que está representada aí, Senhor. Eu oro e clamo em nome de Jesus e desde já, Pai. A Ti nós damos toda a honra, glória, força, louvor e poder no nome de Jesus. Amém e amém e glória a Deus. Obrigado, apóstolo Joel, querido. Amém. Obrigado, apóstolo Ricardo. Você que está me ouvindo, aí nos ouvindo, você que recebeu essa palavra, eu recebi, anotei tudo aqui. Eu tomo posse dessas 4 unções e principalmente essa autoridade que foi liberada, esta unção sobre a sua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Apóstolo Ricardo, como você foi usado nessa noite. Querido. Obrigado. Então, a Deus pela sua vida, viu, pelo seu ministério. Glória a Deus. Amo vocês. Nós te amamos. Um beijo, fiquem na paz, viu? Você que recebeu a palavra, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja louvado, bendito seja o Glória a Deus. Te amo. Beijo. Deus abençoe. Boa noite, bom descanso. Paz. Obrigado. Paz, tchau. Boa noite, obrigado. Pastor Felipe, tudo Oi, apóstolo. Tudo bem? Tudo ótimo. E o senhor? Você vai ministrar ou tem algum testemunho para compartilhar, meu filho? Apóstolo, o senhor que manda se eu ministro ou não, né? Mas não temos nenhum testemunho ainda não, viu?
Então, ok. Então, deixa eu dar o meu testemunho aqui rapidinho, né? Eu tive o privilégio hoje, já fazia muito tempo que eu não via a minha mãe. Vocês acompanharam aí a minha mãe, a trajetória dela, toda aquela crise do coronavírus, com 85 anos, a trombose na perna, pneumonia, foi um quadro bastante complicado. Nós oramos, a igreja orou, nos cultos, na vigília, de manhã. E hoje eu tive o privilégio de ir lá, onde ela mora, olhar pelo vidro, né? Ela ficou do lado de dentro, do lado de fora, ela sentadinha, conversando normal, com a cabeça normal, né? Assim, bati até uma foto dela, né? Já com o cabelinho pintado, toda arrumadinha, com a perna ainda inchada, está desinchando, né? Muito lentamente por causa da idade dela. Mas, olha, eu fiquei saí de lá vibrando e eu quero, assim, glorificar a Deus, porque você esteve comigo, orando por ela, intercedendo por ela. Nós criamos o milagre está ali, né? Muitos nem acreditavam, tal foi a gravidade do caso dela, clínico, e hoje ela está lá, né? Preparada lá, sentadinha, bonitinha, conversando, esperando o lanche da tarde, andando sozinha já, né? Então, eu quero glorificar a Deus, primeiramente pela sua vida que esteve comigo, glorificar a Deus pelo milagre que Ele operou na minha mãe, e eu quero que você aplauda bem forte o Senhor por isso, porque para mim foi demais. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Deus abençoe poderosamente. Pastor Felipe é o que vai estar ministrando, encerrando essa grande mega conferência de milagres. E o pastor Felipe, não precisa nem muito apresentá-lo, ele é uma grande bênção, casado com a Jéssica, estão aí, eles engravidaram juntos, né, estão grávidos, vai nascer logo, logo um nenê lindo, lindo, lindo aí, né? E eu quero honrar a vida do pastor Felipe por todo o amor, dedicação, o carinho, a excelência de tudo que ele tem feito na nossa sede, nos nossos núcleos. Eu quero te honrar aqui, viu, filho, por tudo que você tem sido, o que você tem feito. É o nosso guia, substituto do paizão dele, pastor Walter da Costa. Ele é o nosso guia internacional agora, né? Ele recebeu o legado do pai, então ele já foi nosso guia lá no Japão, já foi o guia no México, aliás, no México não, foi o guia nosso na Espanha, Estados Unidos, em Portugal, na Itália, né? Então, que Deus te abençoe muito, viu, meu filho? Que você continue, né, como esse maridão abençoador, esse filho tão precioso, e ele comanda na sede um distrito, que é o Distrito Vermelho, são dezenas e centenas de pessoas, é um distrito muito grande, composto de muitas pessoas boas, né? Que Deus te use aí, viu, meu filho, em nome de Jesus. Amém, apóstolo. Obrigado de coração. E é uma honra, um privilégio, né? Com muito temor, mas com muita gratidão a Deus, receba estas palavras do Senhor. 2 anos já que eu e minha família temos o privilégio de servir o Senhor na nossa igreja, nessa casa que nós amamos. Cresci aqui conheci minha esposa, aqui eu me formei, aqui eu abri mão do meu trabalho para servir, aqui eu vou criar meu filho. E eu sou grato a Deus por caminhar com o Senhor, com essa igreja tão maravilhosa que eu tanto amo. Eu vou ver se eu consigo aqui nas muitas telas ao mesmo tempo. Qualquer coisa, se eu errar, o senhor me avisa, tá? Já soltei um cronômetro aqui, numa tela, na outra eu vejo o senhor, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus. Queria agradecer mais uma vez a vida do apóstolo, da Sandra, do Pedrinho, nossa família sacerdotal, honrar aqui os nossos discipuladores, pastor Alex Dri, honrar todos aqueles que caminham com a gente no Distrito Vermelho, líderes de área lindos de setor, de célula, que pagam um preço, fazem tudo acontecer. Seja Ministério de Louvor, Renovada Young, Renovada Team, graças a Deus, nós temos times de pessoas de muita excelência, que foi o Senhor que nos deu, e eu quero honrá-los em nome de Jesus. Bom, caminhando já, aproveitando aqui o nosso tempo, nós tivemos palavras muito tremendas hoje, eu creio que de uma forma muito linda, Deus vai uni-las aqui, e eu quero dar sequência a algo que o Arthur
esboçou levemente ontem e Deus tinha colocado já no meu coração e você já vai entender em nome de Jesus. O tema desta palavra, né? Estamos numa vigília de milagres e já você vai entender onde eu quero chegar. O tema é a porta que exige companhia. A porta que exige companhia. Bom, vamos comigo? Minha esposa é advogada, né? A mãe do ano, tá aqui do meu lado. Ela é advogada e eu lembro que ela compartilhava comigo muitas vezes. Olha, hoje eu fui despachar com o juiz. Despachar é uma palavra estranha até pra gente, né? Mas aí ela foi me explicando que é quando você vai direto no gabinete do juiz e ali, né, com 1001 protocolos, mas enfim, você lidando diretamente de uma maneira mais direta com o juiz, o processo vai caminhando. Você pode agilizar processos despachando diretamente com o juiz, você pode agilizar processos quando você sabe aonde ir, movimentar um processo para que ele não caia no esquecimento, né? Não fique 150 anos esperando, igual foi o processo lá da princesa que saiu agora. Ou seja, existe algo que você pode fazer, uma porta que você pode bater para agilizar um processo, seja com um juiz do ponto de vista jurídico do negócio, mas também você que trabalha para uma empresa, você que tem algo do ponto de vista profissional e responde para alguém, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com o apóstolo Jorge, já vai fazer 8 anos, já faz 8 anos, apóstolo, abril de 2012. Meu pai! Que eu trabalho em tempo integral com o senhor, mais de 8 anos. E eu sei como eu intercedo por algumas coisas. Eu confesso que diante de vocês que eu sei como interceder por algumas coisas com o apóstolo. Eu sei quando o negócio meio que tá sumindo assim, eu tenho que dar uma lembradinha. Eu sei como eu insiro um assunto discretamente numa conversa para não cair no esquecimento. Todos nós sabemos de alguma forma como trazer à tona aquilo que é um sonho, é um projeto, seja do ponto de vista jurídico, seja a nossa vida, o sonho, nós podemos fazer algo, nós podemos arar a terra para que o Senhor mande a chuva. Então, algumas atitudes agilizam processos, algumas atitudes nossas despertam sonhos para que eles caminhem. E assim funciona com o Senhor. O Senhor é o nosso justo juiz. Claro que nós estamos aqui intercedendo pelos nossos pedidos, claro que nós estamos buscando a Deus em prol de objetivos, mas existe algo que a gente pode fazer, existe uma porta que a gente pode bater, o gabinete do juiz, existe um lugar que nós podemos ir para ali agilizar o nosso processo. E aí, em cima disso, pautado nisso, Salmo 133, você não precisa abrir, quase todos nós já conhecemos, diz: como é bom e agradável, quão bom e quão suave, numa outra tradução, quando os irmãos vivem em união. E aí, existe uma continuidade. É óleo precioso, é como o orvalho de Hebron, e aí termina com: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A gente pode pensar nesse texto geográfico, ali em Sião, ali no monte, ali na barba de Arão, mas a gente pode entender o contexto. Onde é esse lugar? Onde é o lugar onde Deus concede a bênção da vida para sempre? É na união. O capítulo começa assim: como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em unidade, em união. Por quê? Porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aqui a gente descobre o endereço do gabinete do juiz. Onde é que eu posso ir bater a porta? Onde é que eu posso interceder pelo meu processo, pelo meu milagre, pela minha bênção? Na unidade dos irmãos, porque é ali que o juiz assina, é ali que há o decreto, ali que há a concessão da bênção. Mas perceba, se o escritório da bênção fica na unidade da igreja dos irmãos em Cristo, existe também o endereço da maldição, que fica na desunidade, que fica na desunião da igreja. Então, ao mesmo tempo que a unidade ela agiliza o decreto da bênção, a desunidade, a separação, ela agiliza o processo de maldição, ela dá legalidade para a maldição na minha vida. Isso eu posso citar 1 milhão de textos aqui, não é o nosso propósito, mas a lei da semeadura, eu gosto muito porque a Bíblia ela é muito dura nesse trecho. Ela fala assim: Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, fatalmente, ele colhe. Inevitavelmente, aquilo que se planta, você colhe. E Provérbios 22 diz que aquele que semeia injustiça, colhe maldade. Oséias 8, que é um provérbio popular, mas é bíblico, diz: eles semeiam vento e por isso colhem tempestade. Ou seja, existe um processo natural que vem de Deus, que é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos,
nós colhemos abundantemente. Então, não tem como dizer que, olha, se eu promover unidade, eu vou ser abençoado, se eu promover desunidade, nada acontece. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquele que planta a injustiça, aquele que planta o mal, fatalmente, ele vai colher aquilo que ele mesmo plantou. Isso é bíblico. E aí, milhões de provérbios, né? Provérbios 3 fala que nós não devemos planejar o mal contra o nosso próximo, porque o Senhor detesta, ele desaprova o perverso. E olha o que Provérbios 3:32 diz. O justo é o seu grande amigo. Amigo de quem? Amigo de Deus. Aquele que planeja o mal, aquele que se move em mal, aquele que promove desunidade, ele é desprezível, talvez uma palavra muito forte, mas assim, existe algo no coração de Deus que Deus não ama aquilo. Mas o justo, aquele que promove unidade, é amigo. A Bíblia diz, grande amigo de Deus. A maldição está sobre os ímpios, mas o Senhor abençoa os justos. Isso é bíblico. Eu me lembro, apóstolo, há muitos anos, eu morava com os meus pais, isso já faz muitos anos, e ali, às vezes eu conversava com minha mãe de madrugada, né? Eu estagiava, eu ia para a faculdade, ia para o estágio, ia para a igreja, chegava em casa às vezes de madrugada, fazer as coisas da faculdade, e era a hora que eu falava muito com minha mãe, né? E eu lembro que minha mãe estava acordada um dia, e nós começamos a falar, e nós estávamos falando sobre os nossos líderes, sobre a vida do apóstolo Joel, como nós amávamos, né? São 22 anos já nessa casa, nessa igreja, e aí a gente começou a entrar num outro assunto, e nós pensamos sobre todos aqueles, em 22 anos, eu poderia fazer esse exercício agora, em 22 anos, todos aqueles que haviam se levantado em desunidade, em injustiça, em separação, em rebelião. E eu faço um desafio para você aqui agora. Faça um exercício mental e procure alguém que os anos não promoveu colheita sobre a vida das pessoas. Isso é triste dizer. E eu tomo cuidado com isso, porque eu vou ser medido sobre as minhas palavras, é bíblico. Mas eu lembro que minha mãe falou isso de uma maneira tão séria. Minha mãe me falou, eu nunca esqueci. Filho, Deus pesa a mão sobre aquele que maquina o mal. Existe algo espiritual daquele que maquina o mal e Deus pesa a mão sobre a vida deles. Eu nunca esqueci. Eu cresci me lembrando disso. E todas as vezes em que eu estou em uma situação onde eu vejo ali algo caminhando para isso, eu me lembro. E algo no coração de Deus rejeita isso a mais do que algumas outras coisas. Deus pesa a mão sobre aquele que promove desunidade, rebelião, aquele que maquina o mal contra o seu irmão. Isso é bíblico. Miqueias 2 diz isso. Ai daqueles que tramam maldades, daqueles que maquinam o mal, porque o Senhor diz, estou planejando contra esta gente uma desgraça. O Senhor diz isso sobre o povo. Aqueles que maquinam o mal, aqueles que tramam maldade, sobre eles existe uma desgraça, existe um mal, uma maldição. E eu me lembro claramente quando minha mãe me disse isso, e muitos anos se passaram e até hoje eu me lembro. Nisso aqui, o Senhor pesa a mão. Aquele que planta o bem é benigno, ele colhe, é bíblico isso. Mas aquele que planta, aquele que planta vento, às vezes uma coisinha aqui e ali, ele vai colher tempestade. Isso é bíblico. E aí então, debaixo desta revelação do endereço da bênção e do milagre, que está na unidade da igreja, mas o endereço da maldição, o gabinete da maldição, que está na desunidade, na falta de unidade, na separação, na individualidade, na rebeldia, ali existe algo terrível também. E nós precisamos fugir disso. E vou caminhando já para a conclusão aqui. Eu me lembro, há alguns anos, eu estava orando para ministrar uma palavra num acampamento, e eu estava orando sobre João 17, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, e Jesus diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. E aí eu estava pensando, quantas vezes eu e você não tivemos o privilégio de ser resposta de Deus na vida de alguém? Você já passou por isso? Às vezes eu estava orando assim, Deus falou, manda uma mensagem para fulano, eu mando uma mensagem e o fulano diz, nossa, foi agora. Eu faço isso direto, né? Quase todo dia tem algum caso desse. E aí, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo revelou para mim, olha, você pode ser a resposta da oração de Jesus. Jesus, o nosso Senhor, ele orou, Deus, que eles sejam um. E quando eu estou me movendo em unidade, eu estou tendo o privilégio de responder a oração do meu Senhor.
do amado do meu coração. Quando eu me movo em unidade com a igreja, eu estou sendo a resposta da oração de Jesus. Eu estou promovendo aquilo que Jesus pediu ao Pai. Que honra e que privilégio maior poderia ser esse? Então, quando nós nos movemos em unidade, estamos honrando o Senhor, estamos mostrando ao mundo que Ele é o Filho de Deus, mas nós estamos também agilizando o decreto da bênção, porque é ali, é na unidade, que o Senhor ordena a bênção para sempre. Se nós estamos numa vigília de milagres, eu espero que isso comece a fechar na sua cabeça agora, porque nós estamos promovendo, eu espero de alguma forma, promover um entendimento de unidade, de concordância aqui, porque na nossa concordância, querido, haverá milagre, haverá sobrenatural. E eu pude um monte de testemunhos, mas eu me lembro, em especial, lá na minha adolescência, quando a gente estava nas campanhas missionárias, e eu tinha uns 14 anos, e eu lembro que foi a primeira vez que eu fui expulsar um demônio. Não sei se você já passou por essa experiência, que não é a coisa mais agradável do mundo. E beleza, fui lá, expulsei, orei, saiu, graças a Deus, né? Aquela hora, você acha que tá todo mundo olhando para você, vai sair, o que vai acontecer? Ele vai dar uma cambalhota, eu vou cair no chão, vai ser um caos. Enfim, orei, expulsei, falei, olha, deu. E aí eu lembro que ali próximo tinha uma outra pessoa que havia caído endemoniada, e orava, e nada acontecia. E o líder daquela campanha, ele me ensinou uma lição incrível aquele dia. Ele juntou um monte de adolescente, e ele falou, nós não vamos expulsar esse demônio no grito. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o que a Bíblia diz. Nós vamos orar em concordância. E ali ele fez uma oração e nós repetimos a oração. Claro que tinha uns mais acalorados, que deu aqueles gritos e tal, mas não era o grito que fazia o demônio sair. Foi o poder da nossa unidade. A gente orou, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos e dissemos todos juntos, sai em nome de Jesus. Saiu. Não foi o grito, não foi de um cara muito avivado, não foi uma pessoa, foi o poder da nossa concordância. Glória a Deus! E daquilo. Que mesmo nos momentos mais espirituais de batalha, a concordância vale, porque é bíblico. Quando 2 ou 3 concordarem, existe um peso espiritual. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus, isso é bíblico. E depois, muito mais recente, já ano passado, se eu não me engano, quando nós começamos a colocar algumas coisas em funcionamento no Right, né, Renovada Young, né, Renovada Team, nós colocamos um horário, 11 horas da noite, os nossos despertadores tocavam, e era a hora da nossa oração em concordância. E eu acho que um dos momentos mais bonitos do meu ministério foi quando a gente estava num restaurante com um monte de jovens da igreja, deu 11 horas, tocou um monte de celular, e aí o que acontecia? Nós tínhamos escalas, tínhamos 3 ou 4 pessoas escaladas todos os dias para conduzirem a oração. E todos nós, quando tocava o despertador, se nós estivéssemos num lugar em que nós não pudéssemos conduzir uma intercessão fervorosa, nós fechávamos os nossos olhos e dizíamos, Senhor, eu concordo com a oração que os meus irmãos estão fazendo agora. Ponto. Deu 11 horas, o restaurante tocou os alarmes, levantou 3, 4 jovens, porque era o dia da escala deles, eles foram num corredor orar, e todos nós abaixamos a nossa cabeça e juntos nós dissemos, Senhor, nós concordamos com a oração que os nossos irmãos estão fazendo agora. Tudo aquilo que eles disserem, tudo aquilo que o Senhor colocar no coração deles, nós nos unimos e no poder da nossa concordância nós liberamos milagre. Gente, tanta coisa aconteceu, tanta coisa. Deus moveu tanto por uma atitude tão simples. Nós não fizemos aquele grande culto de intercessão, tomava 15 segundos a nossa oração, mas a concordância, a unidade moveu o céu. Então, o que eu quero te desafiar aqui, já concluindo, isso é bíblico. Existem tantas coisas que nós podemos fazer para promover a unidade, e isso fica para um próximo momento, né? O filtro da Bíblia, ele é muito mais profundo até do que as nossas palavras, né? A gente pensar, se tudo que eu falasse fosse um dia parar no telão da igreja, será que se meu WhatsApp fosse parar no telão da igreja, será que eu teria orgulho do que eu falei do meu irmão? Mas mais do que isso, o filtro da Bíblia é maior que isso. A Bíblia diz, o Evangelho diz, que nós não devemos só falar. Ela diz naquilo que é puro, naquilo que é digno de honra, digno de louvor. Nestas coisas nós devemos pensar. O filtro da Bíblia não é a fala somente, é muito mais sério que isso. O cristianismo nos leva a um nível mais profundo, no que nós pensamos. Se nós não pensamos naquilo que é digno de honra, naquilo que promove unidade, naquilo que traz honra ao Senhor da igreja, nós não estamos batendo no endereço da bênção. Esse não é o meu foco aqui, nós não vamos
porque senão a gente ia a noite inteira. Mas o que eu quero te dizer é que nós podemos, devemos, precisamos viver aquilo que Filipenses 4 diz. Nós precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que for correto, naquilo que é de boa fama, naquilo que promove unidade da igreja, porque é ali que o Senhor concede a sua bênção, a bênção da vida para sempre. Então, o meu desafio, já concluindo aqui, com esta base que nós construímos juntos. Hoje, com a autorização do apóstolo, eu queria fazer algo um pouco diferente. Eu vou abrir o chat agora, peço a mim mesmo para abrir o chat, eu mesmo estou abrindo. Eu estou abrindo o chat agora e eu queria pedir que você listasse os seus pedidos de oração agora, que possam ser públicos, tá? Eu sei que sempre é público, mas a maioria de nós não lemos, né? Você está recebendo a oração e tem alguns pastores orando. Hoje não. Hoje eu gostaria que você colocasse os seus pedidos, todos nós colocássemos aqui, até eu vou mandar. Nós listássemos os nossos pedidos. Por quê? Porque nós vamos orar em concordância e em unidade. Não dá para eu abrir o microfone de 227 pessoas, mas você vai encontrar um pedido aí. Enquanto nós, termina de estar aí, mas nós vamos orar em concordância. Lembrei de algo aqui, hein? Enquanto você está listando seus pedidos. Talvez você está vivendo um tempo tão difícil na sua vida, e a Bíblia diz em Jó, lá para o 42, se eu não me engano, Jó 42:5, antes de conhecer, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, mas por ali diz assim: e o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, nessa noite, o Senhor vai mudar a sorte da tua vida, da tua família, do teu trabalho, do teu ministério, enquanto nós em unidade estivermos orando. Bom, muitos pedidos, mais de 70 pedidos listados, e eu quero te desafiar agora. Abre o chat aí e você vai encontrar alguém por quem você vai interceder. Talvez nessa reunião não vai dar para você falar para a pessoa, mas em algum momento depois você dá um jeito de falar: olha, foi você, Deus colocou no meu coração que eu ia orar por você, e eu declaro que no poder da nossa unidade, nós vamos bater no gabinete da bênção, e hoje há um decreto do nosso juiz, um decreto de bênção, um decreto de milagre, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, encontra algum pedido aí, comece a orar para esta pessoa. Senhor, eu quero declarar: eu aprendi no poder da unidade da igreja, no poder da nossa concordância. Mais de 200 pessoas aqui, nós concordamos. Eu não posso orar por cada um desses pedidos, mas alguém com certeza está orando. E eu concordo, Deus, eu me uno com os meus irmãos, com a minha igreja que eu amo. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, no poder da unidade da igreja, castas de demônios batam em retirada, enfermidades sejam envergonhadas, Deus da cura, crise financeira seja destronada agora em nome de Jesus, empregos sejam abertas, promoções salariais, ações na justiça, que seja este o tempo, na unidade da igreja, nós concordamos agora. Existe alguém orando por esses pedidos e eu me uno a ele agora, a ela agora, e eu declaro sobre esta vida preciosa a resposta dos céus, em nome de Jesus. Oramos por saúde, oramos por cura, envergonha os diagnósticos médicos, Senhor, envergonha, Senhor, aquilo que foi dito, os decretos humanos, prova que o Senhor é Deus e o Senhor tem agido em favor daqueles que esperam no Senhor. Decretamos a bênção. O Senhor ordena a bênção para sempre, é aí que batemos a porta, na unidade da igreja, em nome de Jesus. E Deus, se de alguma forma, Senhor, nós não temos promovido a unidade, não temos respondido à oração de Jesus, quando ele pede que nós fôssemos um, não temos vivido aquilo que o Senhor espera, nos perdoe, nos muda, Senhor, mais do que palavras, mais do que atitudes, nos dá pensamentos dignos do nosso Senhor, nas coisas do alto, naquilo que é puro, naquilo que é digno de louvor, naquilo que é verdadeiro. Nisso nós queremos pensar. Nisso, Senhor, sabemos que as nossas palavras, os nossos pensamentos podem ser plantados no secreto, mas um dia, Senhor, colheremos em público a honra ou a desonra pública por isso. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ensina a plantar sementes de honra, sementes de unidade, sementes que honrem o teu nome. Senhor, concordo com os meus irmãos, com o meu apóstolo, com os pastores que estão aqui e declaramos a bênção sobre a vida de cada uma destas centenas de pessoas que estão aqui. Que seja hoje o dia em que o decreto da bênção será assinado pelo nosso justo juiz, que continuamente trabalha em favor de nós.
Nós te honramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que palavra! Se você recebe isso, aplauda ao Senhor. Meu Deus, 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 Deus é bom demais. Que palavra! Obrigado, meu filho, você é demais, né? É por isso que Jesus diz, né? Que quando dois na terra concordarem, Deus estará ouvindo. Tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu, né? Então, está ligado, presta atenção. Eu escolhi 2 pessoas para orar aqui e eu vou mandar depois um WhatsApp para elas, né? Mas eu escolhi 2 pessoas que eu vou me unir em oração, pegando essa palavra, para ajudar na intercessão, para abençoar, para que Deus ordene a bênção nesses 2 pedidos das pessoas que eu consegui ler, porque estava passando tão rápido aqui que eu não consegui acompanhar todo mundo, né? Então, mas que Deus te abençoe mesmo, que você receba essa palavra, que possamos não apenas pensar na gente, mas pensar no outro também, né? Exercendo esse sacerdócio que foi ministrado pelo apóstolo Ricardo, em nome de Jesus, né? Que bom! Gente, olha que bênção, né? 4 palavras tremendas. Olha, completamos hoje 44 ministrações do poder de Deus. Olha só, que lindo! 44 palavras de edificação, de alimento e principalmente selando com essa palavra aqui da unidade, né? Essa vigília fala disso, de nos unirmos, né? Para buscarmos e acordarmos a Jesus, como foi ministrado pelo Nino, né? Para que ele nos socorra, para que ele acalme a tempestade da nossa vida, né? Então, por isso que ali ordena a bênção, diz o Salmo 133. Então, nessa unidade, que você possa ter uma noite muito, muito abençoada, em nome de Jesus. Amanhã é sábado, é dia de você se preparar para estar com a sua família, de você ter um tempo com a sua casa. Domingão, né, dia de você estar na casa do Senhor, celebrando ao Senhor. Então, e amanhã, a nossa grande mega vigília, mais 4 grandes ministradores, e assim como foi hoje, né, que foi uma grande bênção, amanhã também será uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? E aquilo que você recebeu do Senhor, hoje não vai dar mais tempo, mas você pode amanhã pedir para o pastor Felipe, e se ele já recebeu, vamos dar o testemunho. Amanhã você vai poder compartilhar o seu testemunho, né? A minha gratidão a Deus pelos pastores, pastoras, a minha gratidão a Deus pela liderança, pelos membros. Gente, cada dia melhor que o outro, né? Minha gratidão a Deus pela nossa liderança, que aí está, apóstolo Gési que entrou, eu vi ele por aí, Jesus de Nazaré. Ah, ele está ali, ó, está ali. Ah, apóstolo, quer dar uma palavra sempre de honra para nós? Como eu te avisei, eu tive uma live hoje, me pegaram lá do Rio de Janeiro e não teve jeito. Mas eu falei, vou fazer de tudo para chegar no encerramento. Quero parabenizar aí Felipe. Felipe trouxe uma palavra direto ao nosso coração. Como é bom ver essa garotada, eu posso chamar assim, né? E se são os discípulos fiéis do Joel e que falam exatamente a mesma palavra dele. E só para você saber, Joel, essa palavra do Felipe, eu falo sempre que eu e a Cleide, as maiores experiências que nós tivemos na nossa vida foi orando eu e ela somente. Não foi orando num monte de gente, não foi orando no congresso. Quando ora marido com mulher junto, é mais forte do que 1000 intercessores orando junto. É concordando. Meu Deus. Então, eu só queria dizer que, porque eu, como não conheço, você disse que vai mandar aí para a pessoa do Zap, mas eu não conheço. Eu orei aqui a Dalila pediu a cura da Laura. Então, eu orei especificamente pela cura da Laura, que eu não conheço, não sei quem é, você conhece. Então, eu fiz isso. É uma Parabéns, criança. meu Felipe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Mas que bom, obrigado, viu, pela sua vida, por você ter saído correndo da outra live, estar conosco aqui. Nós te amamos demais e que você continue sendo um canal de bênção para todos nós. Um bom descanso nessa noite aí, viu? Pastor Felipe, pode abrir
Então, aí, os microfones para o nosso quebra-gelo de sexta-feira. Sextou hoje, hein? Sextou. Estou. Sim, Senhor, sobre tuas palavras os farei. Pessoal, salve-se quem puder. 1, 2, 3 e... Pastor Davi Maia, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, Deus abençoe. Velhinha, que está aí, Deus abençoe você, velhinha. Deus abençoe.